Olá, muito bem-vindos a mais uma Sintra Tech Talk. Hoje temos connosco o Marcos Lagoa. Marcos, bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença. O Marcos, entre outros, é empresário aqui de Sintra, trabalhava aqui com a Resi Química. Marcos, para dar a conhecer, nós normalmente costumamos começar por perguntar quais são as origens das pessoas, de onde é que vieram. Partilha connosco um bocadinho aí do teu início. Muito bem, muito obrigado. Nasci em Lisboa, vivi toda a minha vida em Carcavelos, estudei em Carcavelos, no Colégio Inglês. O Colégio Inglês acabava aos 16 anos, na altura, ao contrário do que é hoje, a opção era ir para o sistema português ou emigrar, foi o que eu fiz, fui para um colégio interno na Inglaterra. Fiz lá os exames. Experiência radical logo. Mas aos 16 anos, portanto, toda a tua formação, o colégio inglês já era tudo, as aulas eram todas em inglês, tudo certo? Inglês, tudo inglês. Quem era o Marcos nessa fase da escola? Que tipo de... Opa, um puto rio. Eras um puto rio? O que é que havíamos de ser? Não, passámos ali uma fase má, porque eu sou de 64, portanto 74 tinha 10 anos, o 25 de Abril. O colégio inglês passou mal, porque as pessoas estrangeiras que cá estavam, muitas saíram, portanto o colégio teve ali alguns problemas financeiros, mas sobreviveu e tínhamos um grupo fantástico, um grupo com mais portugueses do que é normal, porque os estrangeiros saíam naqueles anos, mas correu muito bem, tivemos... E já era teu, já tinhas essa ambição de estudar depois para fora, ou foste um bocadinho empurrado para essa solução? Foi por falta de alternativa, porque a alternativa era perder um ano e aderir ao sistema... Ok, eras obrigado a perder um ano. Era perder um ano e aderir ao sistema português ou transitar lá para... e fomos. E assim fomos. Fui à Inglaterra ver 2 ou 3 colégios internos e depois... E foste sozinho ou já tinhas lá alguns... Não, fui sozinho, completamente sozinho. Quer dizer, hoje em dia há o Skype, há o telemóvel. Assim, na altura, cartas. Eu ia de avião, chegava a Heathrow, apanhava um autocarro para Reading, apanhava um autocarro para Woodcote, andava 1,5 km a pé, chegava lá, punha uma moedinha na coisa e dizia: mamãe, cheguei. Okay. E 3 meses depois, moedinha: mamãe, não se esqueça que eu amanhã vou... E era assim, depois apanhava aqui no aeroporto. Era assim, não havia Skypes, não havia telemóveis. Olha, como é que foi essa experiência lá em Inglaterra? Foi fantástica. Eu hoje em dia, quando vou a um restaurante e me perguntam se eu sou alérgico a alguma coisa, eu digo: não, eu gosto de tudo. Como andei num colégio interno na Inglaterra, tudo é bom. Sobrevivendo àquilo. Essa experiência foi boa, mas tive sorte também. Estas coisas é como tudo, uma pessoa precisa ter um bocadinho de sorte na vida. No grupo de pessoas, nos professores, aquilo correu muito bem. Acabei por entrar... Já lá tinhas ido? Não. Foi a primeira vez que... Não, quer dizer, a primeira vez que fui à Inglaterra foi para ir ver os colégios. Ok. Eu tinha 16 anos. As viagens eram caríssimas na altura. Sim. E entrei na universidade, entrei no London School of Economics, portanto, que era uma coisa conhecida. Fiz de 82 a 85, lá, o bacharelato, e depois quis trabalhar, pensei em estudar lá. Quiseste ficar lá depois? Pensei em estudar lá, concorri a muitas coisas, queria a Já estavas há quantos anos? Portanto, 2 de colégio interno, 3 de universidade. 5 aninhos. 3 a viver em Londres. Já estavas habituado ali ao... Então, fui empresário na altura logo, porque no segundo ano... partilha. No fim do primeiro ano, na residencial dos estudantes, apareceu um concurso para bar manager, portanto, gerente do bar. Muito bem. E eu ganhei e fartei-me de ganhar dinheiro. Porque na altura em Inglaterra tudo fechava às 11 horas e não havia álcool depois das 11. E na residência havia uma série de americanos e australianos que não estavam habituados a isto. E então eu no paralelo, ou no B, como dizem os espanhóis, tinha latas de cerveja no frigorífico. Eles acordavam às 2 da manhã quando vinham não sei de onde, e eu vendia aquilo por uma fortuna porque não havia alternativa. Eu cheguei a Portugal, comprei um carro, só para teres uma ideia à conta do bar management. À conta do bar manager na residencial, foi uma coisa fantástica. E depois, graça mesmo, passei a gerência ao meu grande amigo, João Gomes Cravinho, atual Ministro da Defesa. Okay. O João Gomes Cravinho. Passaste o bar. Passei-lhe o bar. Passaste o negócio. E ele ficou a gerir aquilo mais um ano. Muito bem. Mas pronto, acabei lá o curso, não consegui lá ficar a trabalhar porque Portugal ainda não estava na União Europeia. Só aderimos em 86 e a parte laboral só em 1990. Portanto, era preciso uma licença de trabalho. Não me davam porque eu não tinha experiência e os teus créditos como bar manager não chegavam para por isso não era preciso licença, aquilo era tudo no mercado paralelo. Mas funcionou muito bem. Voltei, não consegui trabalho cá por causa da tropa.
porque eu tinha vindo a pedir adiamentos para estudar lá fora, e depois cá, até ser chamado, inspeção, aquilo tinha ciclos, foi quase um ano, e ninguém me empregava sem a parte da tropa resolvida. Já vieste com que idade? Com 22? Não, 21. Portanto, 85 eu tinha 21 anos. Ok. Falei com o Citibank na altura, falei com o Barclays, que eram os dois que mais se entusiasmaram com a minha candidatura, mas não me contratavam sem esta parte. E eu tive quase um ano sem fazer nada, portanto, um gap year. Antes de ser moda. Muito antes de ser moda, este foi forçado. E um dia tinha o pai de um grande amigo meu que me tinha oferecido emprego logo quando eu cheguei, só que era na área do imobiliário. E eu não queria. Mas já estava farto de não fazer nada e disse, tio, olha, aquela oferta ainda está de pé, então pronto, eu vou ir falar consigo. E telefonei a estes dois bancos por cortesia, e o Barclays contratou-me, assinei um contrato de avença mensal com recibos verdes. Ok. E então era mensal. E à tarde fui falar com o pai deste meu grande amigo e também meu grande amigo na altura, e só tio, olha, eu peço imensa desculpa, comecei a trabalhar no banco, que era o que eu queria, e assim foi, comecei no Barclays, estive cá há 2 anos e meio, entrei numa coisa chamada Management Development Program deles, fui para Londres, tive 2 anos e meio a trabalhar na sede. O ciclo concretizou-se, acabaste por voltar para... Mas era o teu objetivo voltar lá? Era a banca, pá. Eu me via fascinado com a banca, desde sempre. Não havia razão nenhuma, não havia ninguém da família, não tinha tido estágios, nada, mas só a banca na altura. A tua família estruturalmente vinha de que setores de negócio? A tua família, o teu lado de família? Industrial de resina, aliás. Então não tinha nada a ver com a banca. Quando chegámos à Resi Química... Vem essa parte, não é? Okay. Por acaso, não é bem verdade, porque o meu bisavô foi quem vendeu o Banco Pinto Souto Maior ao António Champalimau em 1960. Portanto, o meu bisavô foi dono do Banco Pinto Souto Maior durante aí 20 anos. Mas nunca ninguém da família lá trabalhou no banco. Nunca. Okay. Portanto, ele tinha aquilo como investimento, tinha uma equipa de gestão profissional. Mas foi ele que criou o banco? E vendeu. Foi ele que criou o banco? Não. Okay. Ele comprou a família Souto Maior na Segunda Guerra Mundial. Okay. Imagino eu, deve ter havido ali problemas e ele comprou na Segunda Guerra Mundial. Ok. Mas não. Portanto, tirando essa parte que é bem lá para trás, eu nasci em 64, ele vendeu em 60, eu tinha o fascínio pelo banco e a parte financeira e essa parte de sala de mercados e acabei na sala de mercados do banco em Inglaterra, 2 anos e meio, que foi uma experiência. Eu, na altura, com a idade que tinha, fiz transações de um volume que é inexplicável, que nunca mais. Foi uma experiência verdadeiramente única. Em 1990, já era o Almerino Marques, presidente do Barclays cá, fui chamado para cá para montar, o mercado estava-se a desenvolver, não é? O mercado de retalho e o próprio mercado financeiro em Portugal, e eu vim para a direção financeira. Em 93 fui promovido a diretor financeiro, em 97 fui diretor-geral adjunto e em 99, depois desta carreira no Barclays, fui headhunted e fui para CEO da ESAF, portanto, Espírito Santo Ativos Financeiros. Na altura era a maior casa de gestão de ativos em Portugal. E estive lá de 99 a 2005, saí em 2005. Podem dizer que eu antecipei os problemas, não é verdade. Não tinhas podia dizer que, não, eu estava a ver que os problemas vinham aí, mas isso não é verdade. Okay. O que aconteceu foi que apareceu a Resi Química. Portanto, e o que é a Resi Química? A Resi Química é uma empresa que está aqui em Sintra desde 57, foi fundada pelo meu bisavô. O negócio industrial do meu bisavô era resina natural de pinheiros, portanto a história dos copinhos e a resina a cair. A grande verdade é que enquanto houve resina não houve fogos. Os fogos começaram quando acabou a resina, por uma razão muito simples. Quem tomava conta dos pinhais eram os resineiros. Certo. E os resineiros compravam, entre aspas, a resina. Eles na prática o que compravam era o direito de resinar. Mas esse direito ia de março a novembro. Portanto, a parte do verão, que é quando a árvore sangra mais, era quando eles tinham uma atividade mais intensa, eles andavam nos pinhais a gerir e tomavam conta, claro. Faziam limpeza, acessibilidades e por aí fora. Mas explica-me só para a gente ter uma ideia, porque, portanto, o teu bisavô começa essa área de negócio, portanto, ele comprava resina, mas a sede da empresa, a parte industrial, era onde? Era aqui na zona de... Portanto, o negócio original, que é resina natural, sim, vem de 1910. Okay. E a origem é em Pombal. Só que ele depois tem fábricas... A fábrica da resina natural é uma coisa muito simples, aquilo é um destilado. É uma primeira destilação, depois sai o peso e a água ras,
E o que acontece é que os custos de transporte eram significativos, portanto havia pequenas unidades espalhadas pelo país todo. E ele faz, em 1954, faz uma empresa chamada Socer, Sociedade Central de Resinas. Há uma história até engraçada. Dizem que o que ele gostava mesmo era de negociar porcos nas feiras. E então dizem que Socer não é Sociedade Central de Resinas, é Recos de porcos. Porque se lerem Socer ao contrário, é Recos. Foi a maneira que ele arranjou. E então havia pessoas que diziam que aquilo não era Socer, era Recos. Por isso é que ele, onde é que está a verdade, não sei. Que ele gostava de negociar porcos, gostava, ia para as feiras e comprava e vendia. Mas pronto... Portanto, ele começa em 1910 e tem várias fábricas espalhadas pelo país, e a Socer, Sociedade Central de Resinas, é uma coisa que se devia de fazer em Portugal, que foi a consolidação de muitas unidades e de muitas pequenas famílias, em que ele acabou maioritário na Socer, mas a Socer já tinha uma cota de mercado para aí de 50% em Portugal. Portanto, foi uma coisa muito à frente. Muito à frente. Como é que ele conseguiu ter essa capacidade de convencê-los todos? Não me perguntes. Porque isso é uma coisa que ainda hoje em Portugal é quase... É praticamente inexistente. Quer dizer, não, as pessoas não... as quintinhas, não é? A ideia de que juntos somos mais fortes é uma cooperativa. Coisa... É muito complicado. Aliás, as associações não funcionam porque nós somos sempre mais espertos do que os outros e, portanto, só vamos às associações no caso de, por acaso, haver lá um que é um bocadinho... pode ser mais esperto do que eu. E, portanto, vamos lá só para ouvir, não para contribuir. Estou a generalizar, mas é muito assim. Claro. É muito assim. Portanto, ele em 54 faz a Socer e em 57 faz aqui a Resi Química, que a ideia era entrar no valor acrescentado. Portanto, era para além daquela primeira destilação. E foi isso que foi montado aqui. Houve acionistas estrangeiros. Depois, em 1960 e poucos, aparece um alemão. E em 1966, salvo erro, aparece a Hoechst, portanto, na altura a maior empresa química do mundo, ao lado da BASF, que em 1971 fica maioritária aqui, com 2/3. E nós ficamos só com 1/3. E ficamos um silent partner absoluto. Havia aqui um gerente que vinha uma vez por mês assinar as contas e mais nada. E esta fábrica sobrevive assim, portanto, gerida por uma grande multinacional alemã, com tecnologia alemã e por aí fora, até à implosão da Hoechst. Portanto, a Hoechst hoje em dia desapareceu, quer dizer, desmembrou-se toda. E o que acontece é que a Hoechst vende esta unidade de negócio a uma empresa suíça chamada Clariant, e a Clariant em 2002 decide vender este negócio na Europa. Como esta unidade era a única onde eles não eram donos de 100%, ofereceram-se para comprar o nosso terço. Ofereceram-se para comprar o nosso terço. E ofereceram-se para 5. E na altura, quem estava a gerir a Socer, familiares meus, da geração acima, disse, não, se vocês oferecem 5, a gente oferece 10 pelos 2/3. E financeiramente foi uma boa decisão. Uma boa decisão. Financeiramente foi uma boa decisão. Na altura o meu pai estava já bastante doente e pediu-me para acompanhar, e eu acabei em dezembro de 2002, apesar de ser CEO da ISAF, na altura fui ter com o antigo dono disto tudo e disse-lhe, olha, você com certeza não quer que eu saia, eu também não quero sair, portanto eu passo a vir mais cedo, estou aqui até a hora do almoço e depois a seguir ao almoço vou para Sintra. E assim fiz 2 anos e meio. Mas eu estava a dizer que a decisão foi uma boa decisão financeira, porque os modelos de valorização assim o demonstraram. Estrategicamente era uma coisa que fazia muito pouco sentido. Não havia nenhuma competência na família para estes instrumentos. E defrontámos logo com 2 ou 3 problemas absolutamente críticos. Sistema informático. Portanto, toda a Resi Química estava montada num sistema informático, que era o SAP. Foi dos primeiros instalações SAP que houve em Portugal, foi aqui. E nós tínhamos 4 meses para encontrar uma alternativa. E copy-paste na SAP foi até aos 4 meses mais um dia. Aquilo meteu o feriado de 1 de maio, portanto aquilo era até o final de abril, meteu o feriado de 1 de maio e nós só no segundo dia começámos a emitir faturas ou uma coisa assim qualquer. Aquilo foi mesmo até o limite. A verdade depois é que eu tive aqui uma ótima ferramenta de gestão durante anos e anos e anos, porque aquilo era potentíssimo, era mais do que nós precisávamos, mas pronto, haja mãozinhas, claro. E a gente guia o bicho, não é? Mas pronto, portanto, essa foi uma, o sistema informático. A outra foi investigação e desenvolvimento. 0, não havia cá nada. Portanto, desenvolveram internamente ou fizeram parcerias com fizemos muitas parcerias com universidades, tínhamos muitas.
E foi desenvolvido também. Portanto, começámos a contratar, inclusive, doutorados. Havia aqueles programas para integrar doutorados na indústria. E montámos com licenciaturas e mestrados na área, e montámos aqui uma grande equipa de investigação e desenvolvimento. E a outra, aliás, há duas, que foram, que corriam o risco de matar um negócio de um dia para o outro. Uma foi os fornecedores. Até aqui, a Resi Química era risco Hux. Claro. Localização Portugal. Quando nós mandámos uma cartinha a dizer, a Hux mandou isto para a Socer, que são uns tipos muito sérios, a primeira coisa que aconteceu foi que os fornecedores cortaram o crédito. Foi para início de conversa. Acabou. Portanto, agora pagam a pronto. Isso foi dramático. Ali os primeiros 3 meses, 6 meses, andei a viajar a convencer os fornecedores que era tudo igual. Nós tínhamos a tecnologia, claro. Tínhamos os clientes, íamos comprar a matéria-prima, íamos transformar a matéria-prima e que ia correr tudo bem. Estavam a pagar a 90 dias? Estávamos a pagar a 90 dias, sim, 90 dias. Depois aquilo começou a apertar um bocadinho e ficou entre os 60 e os 90. E felizmente a história demonstra, até nós termos vendido, já lá chegamos o ano passado, que pagar a tempo e horas aos fornecedores é absolutamente fundamental. Fornecedores todos, se a gente paga os salários a tempo e horas, paga os fornecedores a tempo e horas e paga os bancos a tempo e horas. E se não consegue pagar, fala na véspera. Na véspera não. Fala assim que sabe que não tem condições para pagar. Porque se a gente explicar... Sim, há uma abertura. Há aberturas. Se é no dia a seguir, é sempre... sai uma luz vermelha, é sempre horrível. Portanto, a primeira recomendação para quem estiver a ouvir é paguem as coisas em tempo e horas, por favor, porque em Portugal é um cancro. A gestão da tesouraria é uma coisa absolutamente fundamental, também já podemos desenvolver um bocadinho mais esse tema, mas paguem em tempo e horas. Tiveste que fazer uma tour internacional a dizer que eras bom pagador e que ias cumprir. Ia cumprir. Na prática foi uma criar uma relação de confiança, um roadshow. O outro lado, que também me deixou a dormir pouco e se calhar com mais cabelos brancos, eu tenho mais cabelos brancos, mas pronto, mas com mais cabelos brancos, foi a parte dos seguros. O que é que acontecia? A Hux, como grande empresa internacional, tinha um seguro que cobria tudo e qualquer coisa numa lógica de umbrella. Claro. E o que aconteceu foi... unidade. Tínhamos que fazer um seguro específico para cá. Em Portugal não havia. E nós tivemos 6 ou 7 anos a trabalhar com um seguro que eu sabia que era manifestamente insuficiente para aquilo que nós precisávamos. Claro. Mais, que nós estávamos a pagar uma coisa que não nos dava a cobertura que a gente pensava que tinha. E só ao fim de 6 ou 7 anos, a trabalhar muito perto com os mediadores cá, é que nós conseguimos, na altura já não me lembro qual é que foi a companhia, Tranquilidade, uma coisa assim qualquer, não interessa, mas que era um seguro à nossa medida que foi ressegurado, já exatamente como nós queríamos lá fora, mas foi uma coisa crítica. E numa unidade industrial, na área química, foi importante. Portanto, em 2002 começa a gerir com estas... Essa tua transição, quando tu agarras na empresa em 2002... abalou aqui em termos de relacionamento com clientes, não com fornecedores. Com fornecedores já percebemos onde é que estavam os pontos críticos e que conseguiram ultrapassar. Mas na vossa lógica do mercado, os tempos a seguir foram mais difíceis ou foi de crescimento ou mantiveram mais ou menos como estavam? Não crescemos. Houve uma abordagem diferente? Não, houve. Portanto, as multinacionais têm muitas coisas boas. Aliás, eu recomendaria a qualquer startup, por estarmos aqui, que olhasse a sério para as coisas boas das multinacionais. E as coisas boas das multinacionais é o quê? É o reporting, é a disciplina administrativa e financeira, é a parte da qualidade, é a parte da segurança, onde nós normalmente somos um bocadinho mais balas, não é? Portanto, essa parte da multinacional é fundamental. O que a multinacional não ajuda é na parte daquele desenrascanço comercial, daquela flexibilidade comercial que a gente precisa ter. Claro, porque os procedimentos principalmente dos países latinos, pronto. Claro. Cada caso é um caso, que é uma coisa que não é verdade, mas os clientes gostam de pensar que assim é. E os nossos comerciais também, portanto, essa flexibilidade foi isso que apareceu. O outro aspecto também importante para nós aqui foi a parte da exportação. Como a Hux tinha uma fábrica em Espanha, nós só vendemos em Portugal. Em Portugal, o mercado português de tinta, portanto, a Resi Química vendia essencialmente para a indústria das tintas, portanto, para a Sino, para a Dirup, para a Robelac, para a Larbo, para peças todas, tintas 2000 e por aí fora. Esse mercado, o pico foi em 2001, 2002. A partir daí teve sempre a cair. E quando veio a crise de 2008, 2009, colapsou. Mas veio sempre a cair. Ao contrário de Espanha, que foi sempre a subir e depois em 2008
desapareceu. Mas até 2008, 2009 foi sempre a subir. Nós cá não. Vinhamos a descer. E a fábrica estava sobredimensionada. Portanto, a parte da exportação foi muito importante para nós. Salvo erro, em 2010, portanto, em 2002 exportávamos 0. E em 2010 exportámos tanto quanto vendemos em Portugal. Portanto, em 2010 já estava 50-50. Boa. E salvo erro... Tudo para a Espanha ou faziam outros mercados? Principalmente para a Espanha, mas outros mercados. Deixa-me perguntar-te isto antes de avançares. Porque é uma noção que nós temos aqui, que às vezes sentimos mais dificuldade em vender para outros países europeus. Aqui a nível de startups, tu que para vender para a Espanha, parece que há aqui uma barreira... Por vezes que não... Estou a sentir, vocês não... Pelos vistos não, porque 50% da minha parte era. Mas o que é que... Qual foi o vosso... Como é que vocês conseguiram desbloquear Espanha? Havia aqui algum relacionamento especial? João, a primeira resposta é não. Há coisas que ajudaram. Por exemplo, com a crise em Espanha, as multinacionais começaram a ignorar o mercado espanhol. Ou seja, o mercado espanhol é muito interessante quando tem dimensão, quando começa a perder dimensão não é diferente do nosso. Claro. E as multinacionais começaram a tratar mal o mercado espanhol e nós entramos com serviço. Ok. Porque não podíamos entrar com preço. Ok. E como o produto era mais commodity do que outra coisa qualquer, era difícil não entrar com preço. Portanto, foi uma oportunidade que o mercado nos deu. Mas verdade também é que anos antes eu comecei aqui a dar formação em espanhol. Ok. Portanto, eu tinha aqui 10 ou 12 pessoas que eram fluentes em espanhol. Para mim e para ti, bilíngues, para espanhóis, viam lá o número de Espanha e atendiam logo. Claro. Olá, como estás? E seguia para bingo. Mas é fundamental, é fundamental. A outra coisa foi estudar os produtos espanhóis, que não são iguais aos nossos. Nós costumávamos dizer com uma certa graça, genericamente falando, que as tintas em Portugal são de melhor qualidade que as espanholas. Só que os espanhóis fazem omeletes sem ovos, porque para os ingredientes que os produtos tinham, ou para a falta de, se quiseres, os produtos são muito bons. São bons. Portanto, tecnologicamente, estavam mais bem desenvolvidos porque chegava a um produto melhor com ingredientes piores. Claro. Portanto, nós chegávamos a um produto melhor, mas com ingredientes muito melhores. Claro. O que era giro. Portanto, tivemos essa adaptação. Tínhamos produtos para Portugal, tínhamos produtos para Espanha. O que, do ponto de vista industrial, é uma chatice. Portanto, larga a paleta de produto e por aí fora. Claro. Portanto, é mais uma complexidade de gestão. Mas conseguiram avançar pelo mercado de exportação. Tanto que em 2000, agora já não sei dizer de cor, mas que em 2014 ou em 2015 o principal mercado da Resi Química foi Espanha. O mercado espanhol. Vocês aguentaram bem a porrada da crise? Foi Regis Cantorico. A Resi Química nunca perdeu dinheiro, mas em 2011 e 2012 apresentou resultados praticamente zero. Porque a empresa é muito grande. Tens uma estrutura de custos fixos muito grande e o risco é quando a atividade baixa de um determinado nível. Isto é como estar na piscina, não é? Se estás com pezinhos, se estás em bicos dos pés, mas tens água por aqui, é desconfortável, mas sobrevives, mas se tens água por aqui, já estás feito. E essa estrutura de custos fixos é assim. É óbvio que com um bocadinho mais de atividade, aquilo também começa a dar muito dinheiro, porque as economias de escala entram a sério. E para o fim já estava a correr bem, até com o mercado de renovação. Isto agora disparou outra vez. Aliás, tu próprio tornaste agora no mercado de renovação, agora comprei uma casa renovada. Mas as pessoas da renovação têm mais cuidado. O que é caro no pintar não é a tinta, é o pintor e o andaime. Mas as pessoas discutem a tinta e o preço da tinta e a qualidade da tinta. Só que se a tinta não presta, eu tenho que pintar de 5 em 5 anos. Como o que é caro é o pintor e o andaime, é uma parvoíce poupar na tinta. Claro. Mas é verdade. Mas é verdade, as pessoas têm esta coisa de ver o desconto e por aí fora. Nós temos muito essa noção porque trabalhamos na área de pinturas dos condomínios e trabalhamos nessa parte da decisão e é notório que as pessoas normalmente tentam ir pelo preço do meio. Tentam fazer ali, nunca querem ir pela tinta mais barata porque sabem que efetivamente pode ser um problema, mas também raramente escolhem a tinta e não percebem que se calhar não é por aí. Podiam escolher perfeitamente porque não é aí que está mais caro, não é? E muittas vezes nem é a tinta, é o substrato. Se o substrato está mal, qualquer tinta que lá ponhas, por muito boa que seja, também vai estar mal. Portanto, há muita falta, e principalmente hoje em dia com esta loucura que há muita falta de competência técnica na aplicação. Sim, estamos com muita dificuldade na contratação, está muito caro e não há pessoal, e muito pessoal que há não está minimamente preparado. Mas olha, antes de partilharmos mais coisas sobre a Resi Química e sobre essa vossa viagem nesta empresa,
Portanto, tu tinhas a paixão da banca. A banca era onde tu realmente te realizavas. Tiveste essa experiência bastante cedo ainda em Londres, o que acaba por ser interessante, porque rapidamente conseguiste lá chegar, não é? Sim, portanto, quase que ficou realizado ali aquele... E depois voltas para Portugal e tens posições de relevo e de destaque e transitas para a questão do Espírito Santo, se calhar até numa área onde te deu bastante prazer. Como é que foi lidar? Tu já tinhas alguma... Ou nessa fase da tua vida tu tinhas essa paixão de se calhar migrar para uma empresa que fosse tua e não estar a... O que é que te motivou ali? Porque se podias ter dito, pá, quero continuar neste... Ali foi muito o meu pai. Foi muito o meu pai. O meu pai estava mal e foi muito o meu pai. E quando eu comecei, não me comprometi logo a ficar. Claro. O que aconteceu foi que correu bem e depois em 2005 a família diz que a geração acima da minha ia sair da gestão. E era preciso os novos e se eu estava disponível. E eu na altura disse as minhas condições para estar disponível e assim foi. E essa decisão foi a mais difícil. Portanto, foi largar a banca e a gestão de ativos definitivamente e abraçar a Resi Química definitivamente. E o que é que motivou na altura? A abraçar a lógica de ser industrial, é que é completamente diferente. Não tem nada a ver, mas verdade seja dita, eu na ISAF era um gestor, portanto eu não decidi, quer dizer, eu não tomava a iniciativa de comprar e vender o que quer que fosse, eu acompanhava obviamente o processo de decisão nas decisões finais das coisas muito grandes e estratégicas, mas basicamente o que se fazia era definir-se as regras de investimento e depois havia os gestores que faziam. Portanto, aquilo era mais supervisão e acompanhamento. E pronto, eu costumo dizer que no Barclays eu aprendia qualquer coisa nova todos os dias. E no Espírito Santo também, só que no Barclays eram coisas técnicas e no Espírito Santo eram coisas políticas, se quiser dar falta de melhor palavra. Portanto, as politiquices, negócios grandes, não era o principal gestor. Foi aí a minha primeira experiência com imobiliário. E pronto, e foi uma experiência interessantíssima. Eu no ano em que saí, a ESAF foi nomeada a melhor casa gestora em Portugal, portanto sei bem. Em alta. Mas aqui o meu intuito ao estar-te a perguntar isto era perceber, de facto, ali a meio do percurso profissional às vezes aparecem estas questões, não é? E como é que a gente... João, com toda a sinceridade, não houve aqui nenhuma luz, não houve aqui nenhuma necessidade da minha parte. Eu sempre, aqui na Resi Química, sempre me considerei como um gestor. Portanto, apesar de ser um acionista importante da holding, que era dona da Resi Química, e muita gente aqui me viu como dono e me tratavam, eu na realidade fui sempre muito mais gestor do que empresário. É óbvio que a parte da gestão estratégica, que tu podes dizer que compete ao empresário, eu também a tinha que fazer. Portanto, era um bocadinho... Até porque a família também não estava virada para aí, portanto, a iniciativa estratégica era minha, e a internacionalização e por aí fora, assim foi. Mas não houve aqui nenhuma luz a dizer, eu quero ser gestor de uma coisa que é minha. Não, claro. Nunca houve. Olha, e conta-me, vocês conseguiram sobreviver à crise, apesar das dificuldades que esse mercado. Esta última fase da tua vida com a Resi Química... Aqui o que acontece? Há um investimento inicial. Portanto, nós comprámos 2/3, foi com o pelo do cão, portanto foi montado ali um esquema de financiamento que ia até 2011, salvo erro. Depois em 2008, 2009, com a crise, nós precisávamos de crescer e fizemos um investimento em Espanha e aí financiámos em mais 8 ou 9 milhões de euros. E esse financiamento ia até 2014 e foi tudo cumprido à risca, portanto as amortizações todas feitas no dia, na hora certa, aquilo foi, e aliás a gestão da tesouraria é uma coisa absolutamente crítica, portanto voltando às recomendações de quem nos está a ouvir, o pagar a tempo e horas e a gestão da tesouraria é absolutamente fundamental se uma pessoa quer ter sucesso. Essa gestão não quer dizer que não tenha períodos deficitários, mas a gestão disso, o reconhecimento disso e a antecipação disso, tanto quanto possível. Em 2014 amortizámos a dívida toda, começámos a distribuir dividendos a sério, aquilo foi crescendo e a família entendeu vender. A família entendeu vender a Resi Química. Eu na altura fiz uma proposta para comprar. O que se pode dizer é que a família, por razões que a família entenderá,
A empresa, este processo demorou 1 ano e meio e foi vendida agora recentemente a Qual é o nome da empresa americanos, Omnova. Por curiosidade, a Omnova comprou, mudou os logotipos, aquelas coisas que uma pessoa faz quando compra uma empresa, não é? E agora há pouco tempo, há uma semana ou duas, foi comprada. Portanto, vai ser comprada. Novidade, não sabia. Uma empresa Sintomer, o mundo é muito pequeno. Esta empresa Sintomer teve quase para comprar a Resi Química em 2004. E não comprou. Naquela fase em que eu não sabia se ia continuar ou não. Tiveram perto de comprar. Nós, como tínhamos comprado bem, pensámos em vender. E a Sintomer esteve muito perto de comprar a Resi Química. E é engraçado que agora a Sintomer compra a Omnova, que por coincidência tinha comprado a Resi Química. Realmente o mundo é muito pequeno e dá muita volta. E essa empresa é de onde? Esta empresa é americana, está cotada na bolsa nos Estados Unidos, tem presença no mundo inteiro, fatura, não sei, 900 milhões, ou uma coisa assim qualquer, 800 milhões, uma coisa cotada aqui em bolsa, vale 400 milhões ou 500 milhões, não sei, mas estamos a falar de uma coisa a sério. Sim, a sério. Uma coisa a sério. Olha, mas agora pegando aqui um bocadinho naquele tema que estavas a falar, da questão da gestão financeira, tu sentes que, olhando para o nosso tecido empresarial, falta-nos muito essas bagagens, falta-nos muito essa preparação, temos um déficit aqui em termos dessa... Mas não digo só a nível startups é natural, porque muitas vezes os empreendedores são pessoas que dominam alguma coisa tecnicamente e querem lançar um negócio, mas por norma, literacia financeira zero, não é? Mas eu digo mesmo a nível das PMEs que estão em Portugal, tu consideras que é um fator limitativo, juntamente com aquele outro que falámos há bocadinho, do cada um na sua quintinha e pouca capacidade de associação? Eu não quero ofender ninguém, e há muitas e honrosas exceções, mas a gestão em Portugal, de uma maneira geral, é muito fraca. É muito fraca. Falta visão estratégica, falta planeamento médio e longo prazo, falta a parte toda da tesouraria e a parte administrativa, falta a parte de governance. Famílias ou não sei se é família. Mas quando tu dizes que pronto, é óbvio, quando dizes falta é porque as pessoas não têm, mas quando dizes falta é mais no sentido de que as pessoas nem sequer tiveram formação nessas áreas, não estão preparados, ou é uma questão mais cultural das pessoas não se preocuparem ou não darem atenção a esses pormenores? Há tudo. Há tudo. Há claramente falta de formação e conhecimento. Há aquela coisa da pessoa que monta a empresa, que sabe tudo e vai saber tudo até morrer e que não vai morrer. Claro. Portanto, normalmente estas pessoas não vão morrer, não é? Claro. Portanto, como não vão morrer, não têm que se preparar. Claro. Até ao dia. Até ao dia que depois é um problema, não é? Até ao dia, não é? Porque há muita PME que cresce basicamente do zero, não é? Quer dizer, muitas. Portanto, não teve... ou isso nunca passou por ser uma preocupação, desde que aquilo continua a rolar, continua-se a vender, o dinheiro continua a entrar. Se o mercado está favorável é mais fácil, se o mercado está pior... Há coisas que não fazem sentido. Por exemplo, em Portugal, quando eu cheguei à Resi Química, havia 200 e tal empresas a fabricar tinta em Portugal. O mercado não há economias de escala evidentes, quer dizer, está mais do que provado que as empresas de maior dimensão têm maiores índices de produtividade e normalmente são mais bem geridas, mas o processo de chegarmos a essa empresa é que é muito complicado, não funciona, quer dizer, as empresas têm que morrer antes neste caso das tintas, que é um caso que eu conheço melhor, há muitas empresas em Portugal, em que o dono que está à frente hoje em dia tem 65, 70 ou 75 anos, que os filhos, um seguiu medicina e o outro é advogado, não querem saber. Aquilo, em rigor, para a frente pouco vale, porque o mercado está muito mais competitivo, está muito mais exigente, há muito mais regulação, há muitos mais custos de estrutura do que havia, mas essa pessoa, que no princípio ganhava muito dinheiro e o bolso da empresa e o bolso pessoal, também aquilo era um bocado indiferenciado, e saía dinheiro e hoje em dia ele não percebe que é o bolso pessoal que está a pagar, que está a manter o negócio... está a pagar aquele aumento de custos e a manter o negócio. E portanto, é um negócio que para a frente não vale nada, que para trás já valeu muito, que se tivesse sido vendido há 10 anos atrás tinha valido muito e que agora não vale nada. E, portanto, este é que é o drama em Portugal, é as pessoas não perceberem que devemos vender quando há alguém que acredita que tem mais valor acrescentado do que nós. Claro. E há pessoas assim, e o problema é que nós pensamos muito que ninguém tem mais valor acrescentado do que eu. Claro. E como ninguém tem mais valor acrescentado do que eu não vou vender nunca. E muitas vezes também, creio que há aqui um bocado um complexo, um processo de a pessoa construiu aquele negócio a vida toda e a identidade dela. Se tu desfazes do negócio, o que é que vai ser ti, não é? E outra normal é o que é que eu vou fazer ao dinheiro.
Com taxa de juros zero, claro, não é? Ou negativas, o que é que eu vou fazer ao dinheiro? Mas se eles precisarem de ideias, a gente tem onde gastar. As startups não faltam. A gente arranjei uma série de startups para eles investirem. Olha, mas o que é giro, porque também bate certo com a fase da vida em que tu estás a viver agora. Portanto, fechado este ciclo Resiquímica, portanto, tu ainda és um jovem, tens os cabelos brancos, mas tens mais cabelo que eu, portanto, tu ainda és um jovem. Próximos passos, o que é que tu queres, onde é que tu te vês a mexer e o que é que tu queres construir ainda durante os próximos... Eu digo estas coisas, há bocado estamos a falar das associações, as associações não funcionam bem em Portugal porque nós somos sempre mais perto do que os outros, portanto vamos para lá, não com o objetivo de partilhar, mas só no caso de haver lá alguém que corre o risco de saber pontualmente alguma coisa que eu não sei. Mas sempre estive ligado às associações e sempre quis participar e sempre participei de uma forma aberta e transparente, porque acho que esse é que é o caminho. Não vale a pena estarmos aqui sempre a reinventar a roda. Se eu me espalho porque vou depressa demais, eu vou dizer àquela pessoa, não vais tão depressa nessa zona porque vais-te espalhar. Não, fica à espera que ele se espalhe para dizer, estás a ver? Estás a ver? Mas pronto. Estou ligado à Associação das Empresas Familiares, estamos a organizar uma conferência em novembro, precisamente sobre investimento e a parte de como é que as empresas se podem financiar para crescer fora do circuito bancário, porque o circuito bancário é aquela coisa que tem sempre dinheiro se os projetos são bons, mas o meu projeto aparentemente nunca é suficientemente bom porque os empresários queixam-se que não há. Claro. Que o dinheiro não chega lá, não é? Pronto. E vamos ter pessoas a falar de dívida, vamos ter pessoas a falar de mezanino, vamos ter pessoas a falar de capital, de ações, de private equity e por aí fora, vamos ter boutiques financeiras a falar dos serviços que podem prestar e vamos tocar em duas áreas que são absolutamente críticas, que é a parte fiscal e a parte de governance. Essa parte de governance motiva-me bastante. Eu estive na fundação do Instituto Português de Corporate Governance, fiz há pouco tempo o curso para administradores não executivos que eles têm, que é muito bom, diga-se passagem, não é barato, mas é uma coisa boa. E acho que posso ter muito valor, acho que posso ter valor acrescentado como administrador não executivo, alguém que esteja disponível para me pagar, para me ouvir, não é aquela história do administrador não executivo para entrar mudo e ser calado, isso é uma coisa do passado. Exatamente por causa da minha experiência, quer do lado da asset management, quer do lado industrial. Portanto, se uma empresa de private equity compra uma empresa industrial em Portugal, que há muitas, claro. Bem ou mal, é o que é, não é? O João Félix vendem-se, e vendem-se a estrangeiros, não se vendem a equipas portuguesas, não é? Portanto, o mercado cá ainda não consegue. Portanto, a gente vende e vem um private equity estrangeiro e eu acho que o vocabulário de um e o vocabulário do outro não é o mesmo e eu acho que eu posso ter valor acrescentado a traduzir pelo meio. A fazer essa ligação. Como não é administrador não executivo. Olha, e vias-te a lançar algum projeto do zero? Sinceramente, não. Não. Porque era aquilo que eu dizia há pouco, eu nunca me senti como empresário, fui sempre como gestor. Okay. Eu desde miúdo, desde que comecei a trabalhar, acho que sou o melhor braço direito de um grande empresário, de um grande visionista, do que é que seja, porque acho que sou um bom gestor, é onde eu me sinto confortável. Ok, fantástico. E normalmente, mas ter essa noção é importantíssimo, não é? E normalmente com baias bem definidas. O seu limite de despesas é 500 mil euros. Eu já sei, e aquilo é gerido assim. E depois, obviamente, com governance, não é? Desdobra a fatura em 300, que é para poder pagar 600. Não, isso não... isso não pode ser. Claro. Isso é que é muito português. Claro. Isso é que é muito português. É aquele jeitinho. Olha, o que nós costumamos sempre pedir para partilharem connosco, porque normalmente ao produzirmos estes vídeos a ideia é também que as pessoas conheçam os empresários por trás dos projetos, os gestores e perceberem um bocadinho da história e das técnicas que foram utilizadas. E pedimos sempre a partilharem connosco uma boa prática e uma má prática que tenham se apercebido ao longo da carreira, que para quem está a pensar em lançar negócios ou quem já está com negócios a decorrer possa beneficiar desse conhecimento. A parte que voltamos o Arcos era multinacional e o Espírito Santo não era. E a grande diferença foi aquilo que eu tocava há bocado. A parte toda do controle administrativo, do controle financeiro, dos cuidados com segurança, dos cuidados com qualidade, que é muito pouco portuguesa, muito pouco. De ser feito sistematicamente. Eu sou um apaixonado por vinho, como tu sabes. A BASF, a maior empresa química do mundo, tem um negócio de vinho. Não interessa estar aqui a explicar, mas tem um negócio de vinho. Eu fui recebido por uma enóloga. Quando nós descemos do resto de chão para a cave, porque aquilo está enterrado por causa da temperatura, a primeira coisa que ela disse foi: estamos na BASF, as escadas descem-se com a mão no corrimão.
Os processos implementados, claro. Tu vais a qualquer adega. Ninguém está preocupado com isto. Portanto, estas coisas interiorizam-se se começarem cedo. Portanto, o controle da tesouraria, a parte toda administrativa, em Portugal há muita ata, há muito registro, há muita... Tem que ser feito, pá. A gente faz sempre tudo depois e depois anda uma ata a circular porque é muito urgente, porque o banco pediu. Pá, isso não custa nada, está feito. E agora é uma questão de método só. E isto é verdade para tudo. É verdade para a nossa gestão doméstica, como é verdade para a gestão da empresa, tudo. Pá. Uma pessoa cumprir com as regras a tempo e horas, não dá mais trabalho. Não, é preciso ter aquele... mas há aquela coisa do fica para depois, não é? Isto é como chegar a horas. Não dá mais trabalho chegar a horas ou chegar tarde, a gente chega sempre tarde. Porquê? Porque nós não somos organizados e não prioritizamos assim, não é? Achamos sempre que há uma coisa que tem mais prioridade, pá, não, é um disparate. Portanto, essa parte, e perceber as nossas limitações. Eu imagino que um tipo que tem uma ideia do caraças para montar uma startup, não está minimamente preocupado com a ATI e tal, mas tem que estar consciente que isso deve ser uma preocupação da empresa ou da startup, ou estar aqui numa organização como esta para ajudar nessa área, para isso ser cumprido. Pá, isso aí é absolutamente fundamental e é como eu digo, nós temos que tratar muitíssimo bem os credores, sejam eles acionistas, sejam eles bancos, sejam eles fornecedores, sejam as pessoas que trabalham para nós 20 e tal dias à borla e depois só recebem. Pá, tem que ser a horas, a tempo e horas. Isso por acaso não podemos, é o que eu digo, toda a gente percebe. Manter o canal aberto de comunicação. Comunicar o mais cedo possível. Epá, startups a gente sabe, há uma data delas que consomem dinheiro, mas pronto, é um business plan, é explicar e é minimizar as surpresas. Portanto, minimizar as surpresas na parte da tesouraria e cumprir com as regras administrativas, pá, isso aí é uma lição de vida. Uma prática. Tem de tocar nas empresas familiares. Todas as empresas, na sua gênese, são familiares. São familiares, ou pelo menos normalmente começam como sendo assim. Exatamente. Eu acho que, sei lá, se a gente tiver a falar do Mark Zuckerberg, ele nunca se preocupou com os filhos, nem... Não, ele estava a montar o Facebook, a imagem dele, estava a dar ações aos empregados e por aí fora, para ter o que tem. E muito bem, não está nada preocupado e provavelmente se calhar vai vender aquilo tudo antes de morrer, ou dar aquilo tudo antes de morrer, ou o que seja. A verdade é que a gente não sabe se vai ser assim ou não. As empresas na primeira geração funcionam sempre bem, e na segunda assim, e na terceira colapsam todas. E isto porquê? Porque nós começamos a preocupar com a história da sucessão e do governance das empresas familiares, normalmente já está a primeira geração ou a sair ou saiu, e estas coisas montadas na primeira geração não custam nada. Evitam imensos problemas para o futuro. Imensos problemas. E permitem, se for caso disso, e se for vontade disso, as coisas continuarem. Quando uma pessoa nasce em Inglaterra, ninguém questiona porque é que iam daquele lado da estrada. Se eu nascer numa estrutura familiar que desde pequenino se ouve que tenho de casar com separação de bens, que pode ser uma regra da família, por razões que não interessa estar aqui a explicar, mas que uns entenderão, não é? Os outros acreditarão, pá, não custa nada também. Claro. Agora, se ninguém pensou... como no meu caso, em que eu estava na quarta geração, a dizer a um primo de 20 anos, pá, agora tens que casar com separação de bens, e ele vê a família toda casada com comunhão geral, com comunhão não sei o quê, comunhão de adquiridos e por aí fora, ele não percebe. Claro. Não percebe porque é que tem que ir do lado errado da estrada, porque eu, pá, toda a gente ia daquele lado e eu agora tenho que ir deste lado. Claro. Portanto, se formos pelo lado da família, é pá, pensar na estrutura de gestão familiar o mais cedo possível. Okay. Nós costumamos fazer aqui uma coisa também, em termos das startups, que é uma preocupação, e que eu me lembro de nenhuma das startups que entrou aqui, mesmo com projetos já a andar, tinha isto tratado, que era nem sequer era a questão da sucessão, era inclusive a questão de como é que o capital é dividido pelos sócios, de que maneira e com que parâmetros. Quer dizer, as coisas não estão minimamente pensadas, e nós obrigamos literalmente a fazer um memorando de entendimento mínimo, assinado por todos, a definir como é que são, onde está inclusive dito quais são os direitos de preferência em caso de sucessão para os outros sócios. Não, isso é muito importante. Vamos ver.
O capital é fundamental e sem capital estas coisas não funcionam. A parte laboral também é fundamental e sem a parte laboral não funciona. Portanto, quanto mais claras forem as regras, e nestas coisas é importante, porque normalmente não há dinheiro ao princípio, mas depois pode haver muito dinheiro à frente, quanto mais clarinho isto for desde o princípio, mais fácil são as coisas. Portanto, e ninguém discute. Está lá. Está lá. Está lá. Obviamente tem que ser pensado e há pessoas com experiência nessa área que nos ajudam e a parte fiscal é muito importante. Aliás, nós já tocámos aqui na parte fiscal várias vezes. A parte fiscal é muito importante. Portanto, estas coisas funcionam, têm os seus ciclos de financiamento, depois têm os seus ciclos de expansão, depois podem ter uma venda ou não. Nós nunca sabemos se vamos vender ou não. Claro. Porque pode aqui chegar aqui uma pessoa que gostou muito da ideia, num pitch qualquer, e dizer, acabou a conversa, eu compro isso, tumba, bate na mesa e a gente diz que sim. Portanto, quer a gente queira, quer não, temos que estar sempre preparados para vender. Porque nestas coisas tudo tem um preço. Sim, claro. Há se calhar o Bill Gates não tem preço, mas pronto, está bem. Estamos a falar da minoria. Na maior parte das coisas, uma pessoa quer a ideia, gosta da pessoa, tal, bumba, põe dinheiro em cima da mesa. Portanto, temos que estar sempre preparados para isso. E a parte fiscal, que é uma coisa que em Portugal, infelizmente, é um quadro muito dinâmico. Está sempre em alteração, o que é prejudicial. Movediço, não vou dizer areias movediças porque pode ter uma conotação demasiado negativa, mas o quadro fiscal em Portugal não ajuda nada. É uma coisa que temos que estar minimamente preparados para as possibilidades que podem haver, quer de financiamento, quer de alienação. Marco, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, João. Muito obrigado por me terem tido aqui. Obrigado eu. Obrigado. Já sabem, se querem assistir a estas conversas com empreendedores e gestores de negócios, subscrevam o nosso canal. Até breve.